Então, pessoal, olha só, aqui é informação, tá? Então, se você está interessado em entender como é que funciona o indeferimento e quais são as consequências dele nos processos de pedido de residência da ANMA, fica neste vídeo, ok? Bom, a gente tem recebido muitas mensagens no Instagram, tá? Do escritório e também aqui no direct sobre processos de indeferimento. Aquela notificaçãozinha que você recebe quando vai na ANMA, que eu já havia falado que poderia acontecer, porque as pessoas estavam levando a documentação ou incompleta e também por razões de caráter de falta de qualidade nas análises. Teve muita gente que teve pedido de indeferimento levantado em função de... levantado não, emitido em função de documentação analisada de maneira incorreta, ou seja, em desobediência àquilo que está na legislação. Mas vamos lá, eu acabei de receber uma situação de pedido de indeferimento. Eu tenho que responder? Com certeza você tem que responder. Mas na situação em que eu deixo de responder, o que vai acontecer? Bom, você vai receber uma cartinha de abandono voluntário. Doutora, aí nesse momento eu preciso me preocupar? Sim, você precisa se preocupar. Também não fiz nada com relação a isso. Nesse caso, aí a gente vai observar o que está escrito lá no artigo 140 cadê ele? E 5, que é justamente com relação aos casos de abandono coercitivo, tá? Ou seja, abandono coercitivo não, né? Afastamento coercitivo, que a gente tem o abandono voluntário e o afastamento coercitivo, tá bom? Então vamos lá. Sem prejuízo da aplicação do regime de readmissão, e aí a gente fala isso em outro vídeo, tá? O afastamento coercitivo só pode ser determinado por autoridade administrativa com fundamento na entrada ou permanência ilegal em território nacional, designadamente quando resulta do dispositivo da linha H do número 1 do 134. O que é isso? Documento falso. Significa que para a ANMA fazer o seu afastamento coercitivo, ela precisa da decisão de um juiz. Ou seja, tem um projeto de indeferimento, você não conseguiu entrar com a documentação toda necessária para sua residência e você recebe uma cartinha para o abandono voluntário de 10 a 20 dias. Significa que você já passou desse período, você está, com certeza, irregular no território, sem dúvida. Mas a ANMA pode fazer uma situação em que você seja obrigado a sair do país de modo individualizado, ou seja, sem passar por uma decisão judicial? Pode, mas só em um caso. E que caso é esse? Justamente esse que eu estou descrevendo quando você apresenta documentação falsa. É por isso, senhores queridos, que não vale a pena fingir recibo. Não vale a pena criar um documento que, na verdade, não represente a situação fática. Porque quando você faz isso, é justamente quando você dá o tiro no seu pé, porque a única hipótese, a gente tem lá a linha de A a H. E a linha H é essa, quando você produz uma documentação que não corresponde à realidade. Aí, deixa de ser uma atribuição exclusiva do juiz a sua decisão de abandono, de afastamento coercitivo, e passa a ser da ANMA. Então, por isso, pare com essa história de você forjar documentos. Ah, doutora, mas se eu fizer assim, assim, assado... Quando você abre esse precedente, você está dando um tiro no seu pé. Quando você abre e faz a leitura lá do 134, você vê que existem situações em que você tem o abandono voluntário, né? E quando é a situação de permanência ilegal no território, quando você é convidado a se retirar do país e assim não faz. E aí enseja uma situação de afastamento coercitivo. Mas o afastamento coercitivo só pode ser iniciado pela ANMA quando é diante de documentação falsa que você apresente. Se você acha que a melhor coisa que você tem a fazer é simplesmente forjar um documento, saiba que essa é uma hipótese em que a ANMA pode direcionar você para o afastamento coercitivo, porque é o que está escrito no artigo 145, que vai tratar justamente das medidas de afastamento.
tá? Você que é advogado que me acompanha, fique sabendo que eu tô dando um curso sobre isso e mais todas as outras coisas relacionadas à lei de imigração que vai começar no dia 22 de março. Porque tem muita gente que acompanha aqui o canal que é advogado, então eu tô fazendo esse convite. Ao invés de você só ficar assistindo a minha live, que tal você estudar comigo? E aí se apresentar como uma pessoa que realmente é especialista em imigração. Mas é isso, gente. Ficou aqui a dica pra vocês? Então vamos lá. Primeiro, nada de forjar documento. Ah, mas eu tô desesperado, o que eu faço? Procura um advogado, cara, da sua confiança, tá bom? E na hipótese de você não ter documentos a apresentar, o que você vai fazer? Você vai relatar a sua historinha. Você vai pedir uma revisão do parecer de indeferimento e vai explicar as circunstâncias. Porque dali você ganha tempo para, numa segunda oportunidade, ser possível, tá? Você conseguir fazer o que a gente chama de conversão. Você vai pedir de um artigo para outro. Você é brasileiro? Bom, beleza. Então você não tá mais no 87, não tá no 88 e 89, porque você já pode pedir a CPLP no 87A. Apesar disso não estar disponível via nenhum formulário próprio para quem não tenha visto, é possível fazer a medida judicialmente. E se você tem um projeto de indeferimento e uma carta de abandono de abandono voluntário do país, necessariamente, meu amigo, você vai ter que procurar um advogado, essa é a verdade. A menos que você maneje tão bem a lei que você consiga apresentar as suas razões por si mesmo. Mas eu te digo, se você estivesse manejando tão bem a lei, você não estaria numa situação como essa. Portanto, agora a gente já passou daquela fase de maldizer o advogado. Oh, meu Deus, que droga que eu preciso contratar o advogado. Sabe por quê? Porque, infelizmente, você veio morar num país que não tem defensoria pública. E para você ter acesso ao advogado da Segurança Social, são muitos elementos que você tem que juntar. Então, portanto, você vai ter que acabar por ceder. E aí, sabe o que você não passaria por isso se tivesse feito o dever de casa? Que a gente fala aqui no canal há tanto tempo, para entender como é que funciona o processo de regulação de imigrante, ou já vim de maneira regular desde o início, ou seja, fazer uma imigração totalmente programada. É isso, pessoal. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Obrigada, Renata. Eu sei que você sempre me elogia em todos os posts. Tchau, gente.